Então, nós vamos continuar os nossos estudos no livro do profeta Ezequiel. Vamos pular um pouco hoje para capítulo 33. E vamos ler a partir do versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar o homem nos seus termos, e o constituir por ser atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e a anunciarás da minha parte. Vamos agora para o fim do capítulo. Versículo 32. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles o profeta. Capítulo 34, versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, e vos vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Vamos agora para o versículo 11. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. E as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer,
e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Versículo 23. E levantarei sobre elas um só pastor, e eles as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar. Ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. E farei com elas um concerto de paz. E acabarei com a besta no fim da terra. E habitarão no deserto seguramente. E dormirão nos bosques. E a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar da mão dos que se serviam delas. Versículo 30. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Então acho que isso basta para a nossa leitura. Estamos estudando este livro de 48 capítulos, o quinto maior livro do Antigo Testamento. E há muitos trechos difíceis de entender, muito mais difíceis de explicar, mas ontem nós pensamos um pouco sobre os primeiros 3 capítulos, os preparativos para o ministério do profeta Ezequiel. Deus chamou aquele homem que já era sacerdote. Deus deu para ele uma tarefa muito difícil, ministrar para o seu povo lá na Babilônia, no cativeiro, durante aqueles 70 anos. E Deus deu para ele as condições, os equipamentos, o treinamento que ele precisava para cumprir a sua missão. Nós notamos aquela visão da glória de Deus, aquela carruagem com os rostos do homem, do boi, do leão, da águia, representantes da criação, aquelas rodas, uma roda dentro de outra roda, e a facilidade de locomoção, a onipresença de Deus, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus. E Ezequiel podia ver a grandeza, a glória, a majestade daquele que disse: eu sou o Senhor. Deus deu para ele aquele rolo. Ele comeu e sentiu o peso, a realidade da mensagem no seu ser. E Deus levou ele para morar por 7 dias, onde o povo morava, para sentir
as circunstâncias em que eles estavam e para se colocar na situação, na posição deles. E depois, Ezequiel foi liberado para ministrar para o seu povo. Então, pulamos do capítulo 3 para o capítulo 33. Por que será? Bom, 30 capítulos e obviamente não dá tempo para estudar 48 capítulos em uma semana, então eu resolvi deixar praticamente fora aqueles 30 capítulos. Mas eu vou resumir mais ou menos o conteúdo. São suspiros, ais, lamentações, a destruição de Jerusalém, a assolação daquele lugar, a glória de Deus desaparecendo, sendo removida da santa cidade, o templo destruído, abandonado. E tem profecias contra os inimigos, os egípcios e vários povos que se levantavam contra o povo. E aqueles 30 capítulos, 4 a 32, 33, nós temos muitas passagens de ais, suspiros e lamentações contra o povo de Deus e contra os inimigos que se levantaram contra o povo. Então vamos deixar fora dos nossos estudos, por enquanto, aqueles capítulos. Agora, nos últimos capítulos do livro, até 48, nós temos o lado mais positivo do livro. Nós temos dias melhores, dias de bênção, dias de restauração. E nós vamos ver a partir de hoje as bênçãos que Deus tinha e estava prometendo para o seu povo ao voltar do cativeiro. E até dias ainda no futuro, a restauração total, a salvação da nação, o reino milenar, o templo que será construído. E até o fim de semana, sábado, se Deus quiser, nós pretendemos pensar um pouco sobre estes eventos futuros. Mas, hoje, estamos em capítulos 33 e 34. Temos dois assuntos, não tem nada difícil hoje, então não precisa se assustar. Temos dois assuntos. E eu quero falar principalmente sobre o segundo assunto que nós encontramos em capítulo 34. Mas eu acho que não podemos passar por cima do capítulo 33, onde nós temos o Atalaia. Capítulo 34, nós temos o verdadeiro pastor. E nós queremos chegar lá sem muita demora para ver se nós descobrimos o nosso bendito Salvador. O bom pastor, o verdadeiro pastor, em todos os sentidos, que é o exemplo supremo de pastores, seja na época de Ezequiel ou nos dias de hoje, ou ainda no futuro. Mas vamos tirar uns minutinhos primeiro em capítulo 33. O Atalaia, o pregador. Vamos imaginar uma cidade murada, cercada de muros.
grossos contra o inimigo, como as cidades daquela época eram. Ali na esquina havia um atalaia. Olhava para lá o dia todo de guarda. De noite estava lá. Lá no outro canto tinha outro, olhando para aquela região. E em pontos estratégicos ao redor da cidade, os atalaias estavam lá, olhando, observando. Estavam de plantão. Muito bem. Um belo dia, um atalaia. Eu acho que estou vendo um movimento lá no horizonte. Poeira. Tem movimento. Alguém vem vindo. E uns minutos depois, o atalaia percebe que vem vindo o exército do inimigo. Sem perder tempo, o atalaia fiel, ele toca a trombeta. E todo mundo... Que foi? O atalaia está nos avisando do perigo. O inimigo se aproxima. Vamos agir. Para evitar um ataque, o atalaia fiel fazia isto. Vamos imaginar outra cena. Ele está lá, olhando, mas não com muita atenção. Se levanta do seu sono e olha. Parece que estou vendo alguma coisa lá. Daqui a 2 horas eu volto para o lugar de novo. Ele se levanta, olha novamente e o inimigo está na porta. Mas tá bom. E a trombeta? Não, deixa. Não vou avisar o povo. Mas a cidade está em perigo. Eu sei, mas fazer o quê? Mas a tua responsabilidade era avisar o povo. Bom, talvez, mas não vou fazer. O atalaia infiel. E nós lemos aqui, no fim do versículo 6, uma frase que me faz tremer. Vamos notar. O seu sangue demandarei da mão do atalaia. A cidade atacada, destruída, prejuízo para o povo. O sangue demandarei da mão guarda. Por quê? Ele foi infiel. Ele não avisou o povo. Não tomou as medidas necessárias para proteger a cidade. O sangue dos inocentes, diz Deus, demandarei da mão do atalaia. Então, meus amados irmãos, Deus nos colocou neste mundo como atalaias. Somos fiéis
ou infiéis? Cada um tem que responder por si. A nossa responsabilidade é avisar o povo ao nosso redor do perigo. E, se não, o sangue deles, Deus demandará da nossa mão. Então, eu não quero falar mais nada sobre isto, só quero deixar este pensamento, esta verdade com cada um. E você diz, mas nós falamos, nós avisamos, nós fazemos a nossa parte. Bem. E nós distribuímos folhetos e conversamos com os nossos vizinhos e nós fazemos o que Deus deseja. Somos atalaias fiéis. Muito bem. E você diz, versículo 32, eu acho que resume bem a atitude do povo ao nosso redor. Eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem entende, porque ouvem as palavras, mas não as põem por obra. E bem assim nos nossos dias. Falamos com pessoas, é bem assim, eu concordo. Só tem um Deus. E é bem assim. Só que fica naquilo. E não produz o despertamento, o arrependimento, o esclarecimento que nós gostaríamos muito de ver. Mas, versículo 33 diz, quando vier isto, então saberão que houve no meio deles o profeta. Então, meus irmãos, não vamos nos desanimar demais com a falta de resultados. Não vamos nos desanimar demais com a nossa aparente falta de influência. Vamos fazer a nossa parte. Sejamos atalaias fiéis. Vamos falar, vamos avisar e guiados por Deus, vamos semear a semente no lugar certo, na hora certa, mas a nossa responsabilidade não é converter o mundo. Não podemos fazer isto. Deus não pede que a gente salve as almas. Não temos condições. Mas sim, Ele quer que nós avisamos, anunciamos, para que o povo fique sem desculpa. Para que o sangue caia sobre as suas cabeças e não nossas. Então, que Deus nos ajude nesse sentido, que sejamos atalaias fiéis e obedientes. Mas, vamos agora para capítulo 34, para pensar sobre o pastor das ovelhas. Tá? Então, temos um versículo muito precioso. No versículo 11, 34 e 11, porque assim diz o Senhor Jeová,
eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Então, devemos nos lembrar que no contexto nós estamos pensando das ovelhas da casa de Israel. Tá? Você lembra que o Senhor Jesus Cristo falou do outro rebanho, outro aprisco. Né? Então tem aquelas ovelhas que somos nós, ovelhas da sua mão, amadas por Ele. Nós gozamos do cuidado dele diariamente e vamos pensar no nosso caso e aplicar tudo isso para nós nos dias de hoje. Mas no contexto estamos pensando nas ovelhas da casa de Israel. Pessoas queridas, pessoas abençoadas, uma nação que Deus deseja abençoar eternamente. Então, meus amados irmãos, a gente estava falando aqui domingo sobre a necessidade de orar por essas pessoas. Os salmos nos dão o conselho de orar pela paz de Jerusalém. Os judeus espalhados pelo mundo inteiro, perseguidos, odiados, desprezados. Mas vocês têm notado como, apesar de toda a perseguição, desde os tempos antigos, até antes do tempo de Ezequiel, espalhados pelo mundo, mas eles sempre se destacam em todos os lugares que andam. Não temos muito interesse no comércio das grandes entidades bancárias deste mundo, mas seria interessante dar uma olhada. O presidente de tal banco, o vice daquele, o conselho de administração daquela entidade tão importante no mundo, ele vai descobrir que tem muitos judeus lá. Muitos. Você estuda a história da medicina? Umas das maiores descobertas na área de medicina, os responsáveis eram judeus. E parece que eles têm uma inteligência, vamos dizer, acima da média. E parece que eles têm uma habilidade de administrar, de pesquisar, de descobrir e fazer muita coisa, sem dúvida. Abençoados por Deus, mesmo em coisas materiais. E Deus tem um lugar especial no coração dele e no futuro. Um propósito importantíssimo para aquele povo. Então, vamos ver o que nós lemos aqui. Eis que eu mesmo. O que você está pensando agora? Eis que eu mesmo. Eu estava lendo este versículo
E já me lembrei do arrebatamento. Nós lemos da descida do Senhor Jesus Cristo. Na nossa versão diz o mesmo Senhor, mas realmente quer dizer o Senhor mesmo. Ele não vai enviar um anjo para buscar a sua igreja. O povo dele nesta época tem um lugar todo especial no coração dele. Ele vai descer, ele mesmo, para buscar o seu povo. Da mesma forma, a nação de Israel, aquelas ovelhas desgarradas, espalhadas, perdidas, diz o Senhor, eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Então, meus irmãos, quando a gente para pensar bem sobre este assunto, que nunca percamos uma apreciação da graça de Deus. Você diz, claro que não perdemos. Mas é muito fácil. Seria muito fácil para a gente se acostumar com as verdades básicas que nós conhecemos tão bem. A graça de Deus em nos salvar. A graça de Deus em providenciar para nós uma salvação eterna é um assunto que deveria encher os nossos corações diariamente de alegria, de louvor, de ações de graças. Eu imagino que Ezequiel ficou impressionado. Ele viu lá na Babilônia o povo rebelde, desobediente, desviado. Deus tinha avisado tantas vezes, mas eles seguiram sem dar ouvidos. Estavam longe dele. E Ezequiel viu aquela carruagem, a majestade, a glória, o poder, a autoridade de Deus. Ezequiel pensou, ele ama aquela gente? O ser supremo, majestoso, poderoso, gente rebelde na terra, e ele ama? Quer a bênção deles? Como pode? Então, meus irmãos, se é assim para com a casa de Israel, quanto mais para nós. A gente não tinha qualquer direito a qualquer, nem a metade de qualquer bênção divina. Pecadores perdidos, merecedores do castigo eterno. Mas Ele mesmo, nos amou e nos procurou na nossa miséria. Então, o que Ele diz? Versículo 12. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas,
no dia de nuvens e de escuridão. As tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra. Outro detalhe interessante. Você, naquela viagem que eu fiz agora para o Caribe, no avião de São Paulo para Miami, na minha frente tinha um idoso, vestido de preto, camisa branca, bermuda na sua cabecinha, e mais dois ali atrás. E você pode viajar para qualquer lugar do mundo, aparece um e outro, se destaca, chama atenção. Diz que tem muitos na Argentina, Buenos Aires. E viaja para qualquer cantinho da terra. Um aqui, dois ali. Um povo, eu digo, o povo mais espalhado pela face da terra. Então Deus está vendo cada um. E Deus diz, eu buscarei todos. Eu trarei de volta para a terra deles. Impressionante o que aconteceu em maio de 1948. Né? Algo que por muito tempo as pessoas pensavam quase impossível, mas aconteceu. O Estado fundado novamente. A possibilidade daquela gente voltar para a sua terra. E estão voltando. Estão voltando. A população de judeus lá na sua terra aumenta com cada dia que passa. E Deus está encaminhando aquele povo de volta para a sua terra. Mas não queremos perder o que nós temos aqui mais adiante. Vamos passar para versículo 14. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos, nos montes de Israel. Então não dá para entrar em todos os detalhes, mas dá para ver, meus amados irmãos, que Deus deseja o melhor para eles. Não é que Ele está dando para eles um pratinho de comida fria, uma porção miserável. Não. Ele quer levar aquele povo para os pastos gordos, onde há abundância, lá nos altos montes. Bom nos lembrar, meus irmãos, que Deus deseja a mesma coisa para nós. Quem sabe para que não seja um bombardeio dos israelitas, né? Mas tá bom, nós que não tem muito interesse em cachoeirinha. Interessante que muitas vezes nós perdemos tempo comendo as migalhas, né? E nos esquecemos que tem uma fartura, uma abundância de coisas boas disponíveis da boa mão do nosso Deus.
Ficamos magros espiritualmente, não porque não há comida, mas porque não aproveitamos a comida que há. E a gente querendo se satisfazer com a abundância divina, podemos nos encher do melhor do céu. O melhor que Deus nos oferece na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Podemos ter uma festa espiritual todos os dias. Deus nos oferece pastos gordos nos altos montes, a comida mais fina que existe. Basta a gente aproveitar. Mas vamos ver. Havia falsos profetas lá. Há falsos profetas nos dias de hoje. Mas nós temos aqui nestes versículos uns versículos, eu digo, lindíssimos, que apresentam para nós o pastor perfeito. O que um pastor verdadeiro faz? Pergunta para o mundo. Um pastor tira o dinheiro do povo. Não. Ezequiel 34 é outra história. O que o pastor verdadeiro faz? Ele dá laço nas ovelhas. Não. Ezequiel 34 não fala disso. Então vamos ver, meus irmãos, nos últimos momentos da reunião, o que o pastor verdadeiro faz. Versículo 16, 15. Apacentarei as minhas ovelhas, já falamos sobre isso, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. Que cena linda! Ver umas ovelhas contentes, repousando. E o pastor por perto, só cuidando, para ver que não haja nada para perturbar as ovelhas. Então, meus amados irmãos, graças a Deus, nós temos um pastor que cuida de nós desta forma. Ele nos faz deitar em verdes pastos. Nós podemos descansar à sua sombra tranquilamente. Nós podemos depositar a nossa confiança nele. Nós podemos entregar nas suas mãos as nossas necessidades. Vamos cantar daqui a pouco. Salvo nos fortes braços do terno Salvador. Doce descanso tenho no seu perene amor. Nós cantamos, já provamos nas nossas vidas. Oh, meus amados irmãos, este pastor perfeito, supremo, ele se aproxima das suas ovelhas. Ele pode ver as circunstâncias ao nosso redor, nada vai despercebido por ele. Ele pode ver os perigos, ele sabe o que nos ameaça, ele sabe o que pode nos prejudicar, e ele está de olho. Ele nos apacenta e nos faz
repousar. Às vezes não ficamos em repouso espiritual, porque ficamos tão agitados, tentando resolver os nossos problemas e vendo tantas dificuldades e aumentando as dificuldades ao nosso redor. Que Deus nos ajude a nos entregar nas mãos do pastor, que nos faz repousar. Que experiência! Tem mais? A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer. Tem uma ovelha, começou muito bem, mas o desvio começou. Desgarrada. O que o pastor faz? Se não quer, deixa. Deixa assim. Se ele não quer ficar aqui, então deixa. Tem outros. Não. A desgarrada tornarei a trazer. O pastor que ama cada ovelha, deseja o seu bem, quer ver um progresso na sua vida, qualquer desvio, ele vai atrás, volta. Oh, meus irmãos, falamos sobre isso estes dias em Alvorada. O Deus da Bíblia é um Deus de restauração. Ele deseja que as suas ovelhas estejam perto dele. Ele não quer que haja qualquer desvio. E quando acontece a desgarrada, tornarei a trazer. Oh, que ministério! E meus irmãos, nós devemos dar graças a Deus que é bem assim. Se não fosse assim, quem sabe haveria poucos aqui hoje. Quantas vezes nos desviamos? Quantas vezes desobedecemos a sua palavra, mas sentimos aquela mão que nos traz de volta. Sentimos aquela palavra que tranca o caminho e nos faz pensar melhor. Nos traz, torna a nos trazer. Graças a Deus por este ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem mais. A quebrada ligarei. O que acontece quando a ovelha quebra sua perna? O que acontece? O pastor se aproxima com cuidado, com amor, com ternura. Já tem na sua mão uma bandagem, unguento, remédio, algo para aliviar a dor. E com todo o cuidado possível, o quebrantado é levantado. Então, meus irmãos, eu gostaria muito de seguir este exemplo do meu bom pastor. Aquele irmão ofendido, eu vou atrás. Aquele irmão maltratado, mal entendido, deixo ele quebrantado no caminho.
que Deus nos guarde disso. O bom pastor, ele vai atrás. A quebrada ligarei. E a enferma fortalecerei. Tá? Você já se sentiu desanimado? Eu também. E a gente abre a Bíblia, lê um versículo, se anima. Já aconteceu? Ou a gente vai numa reunião e alguém fala alguma coisa. Isso me ajudou. Hã? O que estava acontecendo? O bom pastor estava agindo sem a gente perceber. A enferma fortalecerei. E pela sua palavra, pela palavra de alguém, nós nos fortalecemos para seguir a caminhada. Que bom, meus irmãos, que nós temos um pastor que nos fortalece quando sentimos as nossas fraquezas. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. E assim vai. E o nosso tempo está quase terminando. Não dá para chegar até o fim do capítulo, mas dá para ver, meus amados irmãos, quando o pastor, esse pastor do versículo 23, eu levantarei sobre elas um só pastor. Quando ele tiver terminado o seu trabalho, de buscar, de apacentar, de cuidar, de fortalecer, de curar, todo aquele trabalho especial. Vocês notaram os resultados? Olha só os últimos versículos do capítulo. As árvores do campo darão o seu fruto, a terra dará a sua novidade. Estarão seguras na sua terra. E vai longe. Meus amados irmãos, a nação vai reconhecer, saberão que eu sou o Senhor. Eles vão reconhecer o senhorio do Senhor Jesus Cristo, o pastor, com todo aquele cuidado. Que Deus nos ajude a fazer a mesma coisa. Que nós também reconheçamos nas nossas vidas que Ele é o Senhor, que vale a pena se entregar corpo, alma e espírito nas mãos dEle. Ele cuida de nós, Ele nos ama, Ele nos fortalece, Ele nos anima. E não existe ninguém no universo que tenha mais cuidado do que Ele. E enfim, no fim da caminhada, Ele vai nos levar para um lugar bem melhor. Um lugar de descanso eterno. Um lugar de fartura eterna, de glória, de majestade eterna. Mas por enquanto, meus irmãos, com todas as nossas falhas e fraquezas, podemos e devemos contar com a ajuda, a companhia, o poder do bom pastor,
do pastor fiel. Apesar da nossa infidelidade, Ele permanece fiel. Que Deus nos ajude a voltar com a presença dEle.